São tão gostoso. Boa tarde. Boa tarde pra você estar em casa. Muito bom mesmo, amiga. Dá aquele clima de sexta-feira mesmo, né? É verdade, dá uma animada a mais também. Que a gente gosta tanto mesmo, né? Licença pra gente entrar na sua casa com muita informação. O programa de hoje vai ser muito interessante. E claro que vai ter muita notícia pra você também. O Falando Nisso Band está no ar. Drenagem cerebral, celular em excesso é prejudicial. De uma simples espiadinha para ver se alguém ligou, há horas e horas navegando pela internet e redes sociais. Uma enxurrada de informação invade o nosso cérebro e pede um esforço enorme de raciocínio. Para especialistas, isso pode levar a efeitos negativos para a cognição, a atenção e também para a memória. Trabalho infantil. McDonald's é multado nos Estados Unidos. 3 franquias foram multadas em valores que ultrapassaram R$1 milhão. Em nota, o McDonald's classificou a situação como inaceitável e profundamente preocupante. Vacinas, fake news, desacreditam da imunização. A campanha nacional de imunização contra a Covid, que está em andamento, foi o gatilho para uma nova onda de fake news, que ignoram a ciência e tentam associar a vacina a efeitos colaterais graves e mortes. Tudo mentira. Até especialistas falsos são utilizados para endossar essas teorias conspiratórias. Fake news prejudicam a criação dos filhos. A Débora faz parte de uma realidade de que, segundo uma pesquisa recente, quase nenhum pai, mãe responsável ou cuidador escapa. 98% deles disseram já terem se deparado com algum tipo de notícia falsa relacionada à criação dos filhos na internet e nas redes. E no estúdio vamos conversar sobre endometriose. Sexta-feira, dia 5 de maio, o Falando Nisso Band começou. Agora sim, vamos dar início ao nosso Falando Nisso, com uma mensagem muito gostosa para você e de repente de alerta, né? Se sentir insegura numa relação pode dizer muito mais sobre você do que sobre o seu parceiro. Pois é, reconheça tudo de bom que você tem dentro do coração, veja tudo que você é também, enxergue quem você é e nisso sim que deve estar a sua segurança. E aí você pode seguir em frente com esse relacionamento, né? Sem colocar no outro aquilo que tem que ser seu, que é seu, que é saber quem você é, tá bom? Olha que demais, gente, tem um kit da Polipet, um kit Ortovip pra vocês, no @Falando Nisso Band. Você corre lá então, tem que seguir a Polipet, seguir a Ortovip, marcar 2 amigos por comentários, e aí você pode participar com a gente também quantas vezes quiser. Dia 12 já tá chegando, viu? A gente traz o resultado para você. Boa sorte. É isso. Também no nosso Instagram, no @Falando Nisso Band, você pode participar de um outro sorteio de cadeiras lindas da Sicredi. A gente fez até pose, nos empolgamos aí, amigo. Ai, como eu amo essa foto. Eu também gosto. Ficou muito bonita, né? Na praia da Band Vale. E aí, para você participar, você tem que curtir então essa foto, a foto oficial, seguir a Sicredi, marcar 2 amigos por comentário. E aí, no final do mês, no dia 31, a gente já vai conhecer quem foi o ganhador. Ai, gostei também da foto, viu? Corre lá para participar, então. Bora dar uma olhadinha na nossa enquete, que tem a ver com o assunto de hoje. 2 perguntinhas para você falar sim ou não lá nos stories do Instagram. Primeira pergunta, sabe quais são os sinais da endometriose? 75% comentando que não sabe. Uau! Segunda pergunta, endometriose tem cura? 62% dizendo que não, 38% dizendo que sim. Hoje a gente vai aprender bastante, né? A cólica menstrual é algo comum entre as mulheres, mas em alguns casos as dores são tão intensas, são tão persistentes, que podem sim acender um alerta. Endometriose, gente, uma doença que atinge 1 em cada 10 mulheres do Brasil, segundo o Ministério da Saúde. E dia 7 de maio é celebrado o Dia Internacional da Luta contra a Endometriose. Por isso, esse é o nosso tema do programa de hoje. E a nossa convidada é a ginecologista Denise Leal. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, eu que agradeço a vocês o convite. Obrigada. Então, para a gente começar,
Vamos entender, né, o que é a endometriose. Inclusive, doutora, a gente tem uma ilustração, para que enquanto você explicar, a gente tem como mostrar alguma coisa. Vamos lá, Rafinha, pode colocar pra gente essa animação sobre a endometriose. Então, a endometriose, na verdade, é uma doença exclusivamente das mulheres, né? Ela é caracterizada pela presença de células endometriais, que é as célulazinhas de dentro da cavidade do útero, que elas se encontram fora de lugar. Então, é uma célula que era para estar dentro da cavidade do uterina e ela se encontra na região principalmente pélvica, né? O útero, ele fica numa região pélvica, na verdade, né? Então, a gente pode encontrar esses focos na parede uterina, nos ovários, nas tubas uterinas, nos ligamentos, na bexiga, no ânus, no reto. E até em locais mais longes, tipo, a gente encontra até focos de endometriose no pulmão. Então, qualquer órgão que tiver na cavidade abdominal, você pode encontrar foco. É lógico que quanto mais próximo ao útero, mais comum a gente encontra essa doença. Hoje em dia, ela já é caracterizada como uma doença inflamatória crônica, o que dá muita diferença. Eu vou falar um pouquinho melhor depois para a gente entender o que é essa inflamação. Mas é uma doença realmente muito comum, 1 em cada 10 mulheres é uma incidência alta. A gente ainda tem algumas mulheres que nem têm esse diagnóstico, mas sofrem da doença e nem sabem. Então, ela traz um impacto muito negativo mesmo para a vida das mulheres se ela não trata. E como que aparece, doutora, do nada? Tem alguma causa para aparecer Então, isso? a endometriose ela é muito estudada porque ela é uma doença, foi difícil a gente entender. Então, existem várias teorias para explicar a endometriose. A mais aceita é que existe um fluxo retrógrado. Então, o útero parece uma perinha, né? A cavidade de dentro, que é o endométrio, é onde a mulher escama e a gente menstrua. Então, essas células são exteriorizadas através do ciclo menstrual. Acredita-se que existe um fluxo retrógrado. Ao invés de sair só pelo fluxo da menstruação, um pouco dessas células saiam pela tuba uterina e caia na cavidade abdominal. Tá? Daí a gente pergunta assim, mas então toda mulher que já menstruou, né, ela vai ter esse refluxo também, então todas as mulheres teriam endometriose. E as pessoas começaram a pesquisar. Então hoje em dia a gente sabe que existem fatores hereditários, genéticos, e uma coisa muito importante, que hoje em dia a gente fala muito, que é o próprio genoma que a gente consegue mudar. O que significa isso? Se a gente for ver bem, se eu tenho mulheres na minha família que têm endometriose ou doenças relacionadas ao exagero, o excesso de estrogênio, que a mulher produz estradiol, estriol e estrona. São os tipos de estrogênio que toda mulher produz. É o hormônio principal da mulher. Então, toda mulher, na verdade, se eu tenho uma mãe que teve endometriose ou uma mãe que teve adenomiose, que tem ligação também, miomatose e até câncer de mama, são doenças relacionadas ao estrogênio. Se eu tenho esse fator hereditário na minha família, eu vou ter mais chance. Então, a gente coloca nós duas. Você não tem nenhum caso. Na minha família, todas as mulheres tiveram. Então, você fala, Denise, você já tem um carimbo, assim, que você vai ter endometriose. O que a gente estuda hoje em dia? Que os nossos hábitos de vida, eles conseguem impactar para a gente trazer à ativa essas doenças ou não. Olha, entendeu? Então, eu acho que essa é a informação mais importante. Por isso que a gente fala que ela é uma doença inflamatória crônica, senão todo mundo teria, ou se você tiver uma pessoa na sua família, a epigenética explica isso. Se você mudar seus hábitos de vida, você consegue sim. É como se a gente conseguisse bloquear uma translocação de genes. Então, assim, não é porque alguém teve que você vai ter. Isso eu acho que é o mais importante, que está estudando muito hoje sobre a epigenética em relação a não só doenças como endometriose, mas câncer, Alzheimer, demência, tem muita ligação. Doutora, você disse sobre questões dos hábitos, né, de vida, mas vamos falar, existem fatores de risco, então? A hereditariedade é um fator de risco. É um fator de risco. Aí você fala, Denise, mas por que tanta gente? Hoje em dia as pessoas falam assim pra mim, hoje em dia tem muito diagnóstico de endometriose, antigamente não se falava disso. Claro que a gente tem mesmo ferramentas para dar mais diagnóstico, só que o que está acontecendo hoje na vida de todo mundo, não só de endometriose? Inflamação. Então, o nosso corpo, a própria menstruação é um processo inflamatório. Quando a gente vai na academia, a gente gera um processo inflamatório. Tudo é uma inflamação. A busca nossa de hoje em dia, o que é? Regular essa inflamação. Né? Tudo que é em equilíbrio é uma coisa boa. O que está desequilibrado é ruim. Então, vamos entender. Por exemplo, o que a gente vive hoje em dia? O que nos inflama? Estresse. Nossa, demais. Então, assim, todo mundo é estressado, né, gente? Tá vindo pra cá, quase que não chega. Todo mundo é estressado. A gente tem que aprender a modular esse estresse. Outra coisa fundamental, sono. Por que o sono? Que horas que a gente dorme? Tarde, adolescente, celular, fica na internet. Então, assim, a gente tem um ciclo circadiano que a gente tem que respeitar. Nosso corpo é uma máquina perfeita. E com a modernidade, a gente tem coisas boas, mas está impactando em coisas ruins. O que tem a ver o sono? Na hora que a gente dorme, a gente libera um hormônio chamado melatonina.
A gente produz melatonina. A melatonina é um hormônio, mas ela é o principal anti-inflamatório natural que a gente produz no nosso corpo. E que horas que ele é produzido? Com pico a 1h da manhã. Ah, é 1h? É da meia-noite, 1h da manhã, você tem um pico de liberação. Sim. Só que ela é bloqueada com a luz. Então, por exemplo, as pessoas estão a 1h da manhã no celular. Sim. Você está entendendo? Pessoal, você tem a capacidade, se o seu corpo produz um anti-inflamatório, é porque a gente precisa disso. É que a gente associa muito a melatonina só para dormir, né? Ele faz muitas outras coisas. Então, a gente já vê isso. Segunda coisa, radiação de celular. Bloqueia a produção dos nossos hormônios. Então, o ideal é, por exemplo, eu durmo com o celular ligado, eu ainda faço parto, eu não posso desligar. Mas eu tenho que deixar ele o mais distante possível. A gente fala de 3 metros de distância. Meu Deus, é bastante. Então, são coisas super importantes que a gente não leva em consideração. Outra coisa que eu acho super importante é alimento. Tem muita toxina. Hoje em dia a gente usa muito alumínio nas coisas, na panela. A gente não vai viver numa bolha, entendeu? Lógico, tô maquiada, com esmalte, tudo isso vai inflamando. A gente não vai conseguir realmente viver numa bolha. Por exemplo, a gente tem um copo de água. Evite o plástico. Lógico, vidro, você tá na rua, não é que você não vai tomar numa garrafa de plástico, mas a gente tem que evitar. Nunca mais vou me maquiar, não é isso. Mas tentar equilibrar essas coisas. E o de mais importante que eu acho que a gente tem que falar é sobre alimentação. Então, eu sou super chato falando de alimentação, porque realmente, lembra que eu vai falei... falar do chocolate, Não, do mas eu acho que doce. tudo é um equilíbrio. É igual a inflamação. Não é que a gente nunca vai comer. Só que a gente tem que ter... A gente sempre... Tudo na vida que é desequilibrado não é ruim? Mesmo que vocês falaram verdade. do relacionamento, né? Tipo, ter um sim. ciúminho é bom. Aquele excesso de ciúmes é ruim. Aí você fala, não, esse aí tá ficando Tudo é um louco, equilíbrio. né? E o nosso corpo também. O nosso corpo é um equilíbrio. Doutora, então assim, a hereditariedade é um fator Sim. que de risco. De risco, porém, a epigenética entra para quebrar Entra. isso. Então, é a mesma coisa que eu falo de câncer de mama. São doenças que dependem do estrogênio. A gente tinha um carimbo. Minha mãe teve câncer de mama. Eu tenho um risco maior que você. Combinado, mas você é uma pessoa que não tem fator de risco, mas não se cuida. Então, come tudo errado, obesa, sedentária. Quando a gente vai fazer o parâmetro, você acaba tendo mais risco do que eu, que tenho um histórico muito próximo de mim. Então, a endometriose é a mesma coisa, tá? E por que eu falo muito da alimentação? Que eu acho que é o básico. Além de todos os processos que a gente já causa a inflamação, né? Do sono, do estresse, os nossos alimentos são muito importantes. Então, hoje em dia, o que a gente faz? Come porcaria. O que é o rápido? Abrir a bolachinha, pegar um negocinho, tudo rápido. Então, a gente já tem uma qualidade de alimento ruim. Mesmo que a gente coma o saudável, nossa água tá ruim, nosso solo tá ruim, né? Então, procurar ir para comida de verdade. O que acontece? Hoje em dia, eles mapearam, né, o nosso genoma, né, humano. Só para a gente ter uma ideia da importância do intestino. Então, eles decodificaram, sei lá, 23 mil genes do nosso corpo. A microbiota do nosso intestino tem 233 milhões de genes. Então, o impacto do intestino em todas as genes de doença tem sido muito estudada, porque mudou muito. Então, por exemplo, a gente lembra que eu falei do desequilíbrio? É a mesma coisa no nosso intestino. Se você tem um desequilíbrio, a gente não tem um monte de bichinho que mora lá? Se você tem um desequilíbrio de bactérias ruins, elas podem chegar, agora eu vou falar mais da endometriose, né? Elas podem chegar a bloquear uma enzima que chama beta-glucuronidase. O que essa enzima faz? Tudo que a gente produz, a gente não excreta. Para o nosso corpo é sábio, ele tem que equilibrar. Então, eu produzo estrogênio porque eu sou mulher. Mas eu também excreto na bile, na urina, nas fezes. O que acontece? Se eu tenho um bloqueio, meu intestino é ruim, só como tranqueira, eu não tenho uma bactéria boa. Ele vai bloquear essa enzima e ele não vai fazer... Ele faz aquela marcação, ó, você está em excesso, vou te retirar. Só que ela está bloqueada, então ele fica ali. Ele era para ser excretado, mas meu corpo não sabe. Então você tem um acúmulo de um estrogênio ruim, que a gente não falei dos 3 tipos. Então, assim, a alimentação, ela vem sendo muito estudada, não só na endometriose, mas na gênese de todas as doenças, que eu acho que é a coisa mais importante, que às vezes a maioria das pessoas não tem essa informação. E a gente está aqui para reforçar para vocês aí em casa também. Então, já a gente vai falar um pouquinho dos sintomas. Você está recebendo mensagem, pode mandar aí participar, fazendo perguntinha. Mas tem gente que sente tanta dor que só passa indo para o hospital tomar remédio na veia. Então, a gente já explica para vocês também. Bora para nossas notícias? Olha, o uso excessivo do celular, a doutora já comentou aqui, né? Prejudica também atividades importantes, como a interação social e a comunicação. Os cientistas chamam esse efeito negativo de drenagem cerebral. São horas e horas com ele nas mãos. Os efeitos do uso excessivo são inevitáveis. Hoje a gente já não decora mais o número de ninguém, hoje a gente não precisa
aprender nem a calcular nada, tipo, tá tudo no celular. Segundo o Centro de Tecnologia de Informação Aplicada da Fundação Getúlio Vargas, o número de aparelhos celulares já é maior do que a população do país. E os brasileiros passam, em média, 9 horas e 32 minutos usando. De uma simples espiadinha para ver se alguém ligou, a horas e horas navegando pela internet e redes sociais. Uma enxurrada de informação invade o nosso cérebro e pede um esforço enorme de raciocínio. Para especialistas, isso pode levar a efeitos negativos para a cognição, a atenção e também para a memória. Pesquisadores chamam isso de drenagem cerebral, que é quando dedicamos tanto esforço ao uso do celular que falta para outras atividades. Então nós acabamos deixando de lado, muitas vezes, atividades importantíssimas da nossa cognição, principalmente interação social, capacidades de comunicação. A orientação é tentar se desligar do aparelho de tempos em tempos. Uma reunião, numa conversa com o cliente, na produção de algum material, você tente deixar o celular um pouquinho mais de lado, até um pouco mais distante de você, para não ficar nessa necessidade de responder cada vez que o celular vibra. É isso, a gente tentar dosar, né? E ser realmente muito rígido, principalmente com relação aos horários que a gente mexe no celular. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informação, inclusive com uma que é o seguinte: o McDonald's foi multado após receber denúncias de trabalho infantil, gente. O caso aconteceu nos Estados Unidos e daqui a pouco a gente fala sobre isso com você. E daqui a pouquinho também tem o Dr. Marcos Massal da Polipet no quadro Meu Amigo Bicho. Você já pensou em ter uma tartaruga como animal de estimação? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso no Meu Amigo Bicho. É a maneira do Dr. Marcos Massal da Polipet. Ele vai falar um quadro agora, achei legal, a Águida tá apaixonada, você vai gostar, meu amiga. Meu Deus. Como ter uma tartaruga, como cuidar. Olha que gracinha, vamos assistir? Vamos ver. Olá, hoje nós vamos falar um pouco sobre a criação de tartaruga como animal de estimação. Quando a gente fala em tartaruga, a gente pensa em jabutis, cágados, né, que são toda a família, né? Mas na verdade, quando a gente fala em tartaruga, a tartaruga verdadeira são aquelas tartarugas marinhas, né? Mas a gente generaliza e chama todo mundo de tartaruga. Hoje em dia tem muita gente criando, né, tartarugas que devem ser adquiridas de criadouros autorizados, porque o jabuti, por exemplo, é um animal silvestre, ele não deve ser retirado da natureza, né? Quando a pessoa tem um animalzinho legalizado, ele deve tomar cuidado, principalmente com a alimentação. O jabuti, por exemplo, ele come frutas, vegetais, né? Mas existe também ração específica, né, balanceada para o jabuti. Para as tartarugas aquáticas também, existe a ração específica, né, para tartarugas de água, né, que também se alimentam de vegetais, de frutas, não tem problema fornecer para eles, né. Com relação ao ambiente, né, isso é bastante importante. A pessoa tem que tomar bastante cuidado, principalmente com aquelas tartarugas que vivem dentro da água. É um ambiente que eles ficam, então essa água deve ser mantida sempre limpa, né? Porque pode ser um foco de doenças, de infecção. Então, sempre manter a qualidade da água dessa tartaruga, né? Eles não têm tanto problema de saúde, né? Também devem ser levados ao veterinário, porque eles podem ter alguns tipos de parasitas, né? E algumas doenças, principalmente de origem nutricional. Então, daí a importância da alimentação e também com o ambiente onde eles vivem. Essa foi a dica de hoje. Até a próxima. Dr. Marcos Massal, sempre com assuntos muito interessantes, né? Dos nossos bichinhos de estimação. Olha, hoje a gente está falando sobre endometriose. Segundo a Organização Mundial da Saúde, estima-se que 180 milhões de mulheres enfrentam um problema no mundo. Dessas, 7 milhões são brasileiras, amigo. Ah, é muita gente, Nossa, né, demais. É uma doença muito comum, né? Muito comum mesmo. Então, olha, essas doenças, elas se tornam ainda mais conhecida depois daquele depoimento que a gente, não sei se você lembra da Anitta, dizendo que há muitos anos ela sofria com essas cólicas que eram muito fortes e que demorou para descobrir que ela tinha, então, endometriose.
Então, eu estou aqui, doutora, com umas perguntinhas que já chegaram aqui também. Até comentei sobre esse depoimento que chegou aqui pra gente, antes da gente ir para o intervalo. Descobri 10 anos e sofri muito até descobrir. Uma cólica forte, que você não tem nada para passar, que só ir no pronto-socorro, medicação na veia. Quais são os sintomas da endometriose? Toda mulher que tem endometriose tem essa cólica muito forte ou não? Não, a endometriose, o mais frequente é na região pélvica, então depende muito da localização e da extensão dessa doença. Mas o sintoma mais comum é a cólica. As pessoas também se assustam. Geralmente a gente fala de uma dismenorreia, né, que é a cólica progressiva. Então é uma adolescente que sempre teve cólica, mas vai passando a idade adulta e essas cólicas sempre vão piorando. Então é aquela adolescente que tomava um remédio, melhorava, e aí depois aquilo não vai mais funcionar. Tomava um anticoncepcional que segurava, depois não vai melhorando. Então é uma cólica que vai piorando conforme essa menina vai ficando mais adulta. Interessante. Quais são os outros sintomas, além dessa cólica? Da cólica. Existem outros sintomas. Coisas? E lembrar sempre da extensão e da localização. Então, o mais comum é essa cólica progressiva. A mulher também pode ter dor na penetração profunda. Tem mulheres que têm dor na relação. Durante a relação. Durante a relação. Mas a endometriose não é uma dor de introito, de entrada, é uma dor de penetração profunda, tá? Essa paciente também, dependendo da localização, pode ter sintomas urinários, tipo uma sensação de bexiga toda hora cheia, aquela sensação, sabe igual a infecção de urina, que você vai toda hora no banheiro, é uma paciente que vai, faz exame de urina e tá negativo, pode apresentar sangue na urina, pode ter alterações intestinais, então mudança no aspecto das fezes, dor ao evacuar, sangramento nas fezes. Tem pacientes que têm uma dor pélvica crônica, aquela barriga estufada, que toda hora tem dor, distensão abdominal. E também a gente tem que ver as pacientes que estão com problema para engravidar. Uma das coisas que pode acarretar é a infertilidade, então a gente tem que sempre pesquisar a endometriose também. Interessante, né? Vamos pensar um pouquinho, por que demora tanto, às vezes, esse diagnóstico? Você vê a querida falando que por 10 anos ela sofreu e aí ela foi entender que era endometriose. Por quê? É difícil? Então, não é difícil. Eu acho que, assim, o que eu acho muito importante é a gente dar informação para as pessoas. Então, hoje eu acho que a gente tem um acesso a mais informação e nosso corpo dá sinal. Então, assim, você pode ter uma cólica leve, tudo bem, é até normal. Uma cólica incapacitante ou que não melhore, a gente tem que investigar. O que acontece? Às vezes a gente vai num ginecologista de rotina, ele não vai pesquisar endometriose em todo mundo, mas a paciente que está com sintoma e não foi diagnosticada, você tem que ser um pouco mais enfático, porque o ultrassom transvaginal que a mulher faz todo ano, de rotina, ele não vai conseguir avaliar a endometriose. Então, assim, para a gente rastrear e ter um diagnóstico de endometriose é através do ultrassom transvaginal com preparo intestinal. Então, essa mulher tem que fazer um preparo, limpar todo esse intestino e tem que ser um ultrassom com mapeamento para endometriose. Não é qualquer profissional que faz, entendeu? Então, não é as pessoas falam assim, eu já fiz ultrassom e não deu nada, mas é um ultrassom para investigação de endometriose. Ou a ressonância também a gente consegue ver. E, infelizmente, como tudo na vida, né? Tem profissionais e profissionais, não falando mal de ninguém, mas às vezes é uma pessoa que não está especializada naquilo. Então, se a paciente fez exame, mas ela continua com muita dor, ela tem que investigar melhor. Às vezes fazer em outro lugar, um outro exame, que é extremamente importante. Ótimo. Então, tem um exame específico para o diagnóstico da endometriose. Qual é, doutora? É ultrassom transvaginal mesmo, mas é com preparo intestinal e com investigação para endometriose. Ah lá, então ficou claro agora, né? Porque ou a ressonância também. Ou a ressonância. Agora, doutora, a partir de que idade a endometriose pode aparecer na mulher? Ou não existe uma idade? A partir do momento que ela menstruou? A partir do momento que ela menstruou. Você concorda que a gente falou daquele refluxo? Então, assim, quanto mais tempo vai passando, a gente pode ter mais incidência. E as mulheres que param de menstruar, geralmente até que tem doença, elas regridem. É incomum, mas não, né? Às vezes pode acontecer até mulheres na menopausa a continuar com sintomas. Mas geralmente na menopausa, caso leve, você nem tem mais sintoma, porque ela não tem mais esse hormônio, não tem mais fluxo, tá? Mas assim, a partir do momento que a menina menstrua, você já pode ter essa doença em desenvolvimento. Olha que interessante, porque chegou uma perguntinha comentando isso. A querida fala que tem endometriose e ela fala que faz acompanhamento e tá tudo em ordem, mas a filha dela de 12 anos ficou mocinha e sente bastante cólica. Quer saber se pode ser um sinal de que ela venha ter no futuro endometriose. Ela pode ter no futuro ou a menina já pode ter nesse momento? Já de primeira, ou não? Vou falar uma coisa pior ainda. Não querendo assustar, mas uma coisa pior. Na verdade, lembra que a gente falou de fator genético hereditário? Então, a mãe dessa menina que já tinha endometriose, quando ela tá, esse bebezinho tá dentro do ventre materno, ela já sofre interferências da mãe. Então, na verdade, quando a gente bate muito na gestante, é que a gente não tem ideia do que uma grávida pode interferir na vida dessa mulher adulta.
Você tá entendendo? Então, assim, é muito louco da gente pensar isso, mas é isso, é uma mãe que já tem endometriose, não sei como essa mulher se preparou na gestação, né? Lembra da epigenética? Então, é exatamente isso. Então, ela vem com interferências da mãe dela. Claro, uma menina que menstrua com 12 anos, também, gente, não é tudo que é endometriose. É muito comum ter um pouco de cólica, às vezes esse ciclo tá começando também. Então, eu acho que não precisa ter um sofrimento. Às vezes, uma menina que nem tem nenhum ano de menstruação, então, assim, começa com analgésico, tudo, mas uma coisa devagar, não precisa todo mundo fazer um preparo, vamos com calma, mas como é um pouquinho, lembra que a gente falou, essa doença, ela vai se proliferando conforme o tempo. E o que é o pior da endometriose? Quando a gente cai um focozinho fora, ela pode se proliferar. Por isso que quanto mais tempo essa mulher está menstruando, esses focos vão proliferando e a doença vai piorando. Tem pacientes, por exemplo, vamos supor, eu sou obstetra, né, também. Então, às vezes eu faço uma cesárea, essa semana foi isso. A paciente não tem queixa nenhuma. Nunca teve queixa. Na hora que eu fui fazer a cesárea, ela tinha bastante foco na parede anterior do útero. Então, você via um focozão. Porque aquele lugar não é um lugar que tenha muita dor. Ela vai ter dor, mas em localização mais em ligamentos, mais pélvica, perto da bexiga, ânus. Então, tem paciente que tem endometriose e realmente não tem sintoma nenhum. Depende muito da localização e do tempo de exposição realmente da menstruação, de fatores hereditários. Então, essa menina, no caso, como ela já tem aquele carimbo, minha mãe tinha endometriose, é uma adolescente que a mãe tem que cuidar, principalmente. Vá dormir mais cedo, atividade física, alimentação é extremamente importante. Pode ser que ela com 30 anos nem tenha, se ela começar a se cuidar desde agora. Isso é muito importante. Legal. Fica a dica, então, para essa mãe, de observação e cuidado, um pouco a mais, né, com essa Com filha. certeza. Perfeito. A gente continua a conversa daqui a pouquinho com a doutora, mas agora a gente vai para a nossa notícia. O governo norte-americano aplicou uma multa pesada ao McDonald's. Isso aconteceu depois de denúncias de trabalho infantil. 2 crianças de 10 anos foram encontradas trabalhando em uma lanchonete da rede McDonald's em Louisville. A investigação no Departamento do Trabalho americano apontou que elas cozinhavam, limpavam a loja e atendiam clientes em jornadas que às vezes iam até às 2 da manhã. A revelação faz parte de uma apuração sobre as violações da Lei do Trabalho Infantil no sudeste dos Estados Unidos. Em mais de 60 lanchonetes da rede de fast food, 305 crianças trabalhavam mais horas e executavam funções proibidas, como fritar os alimentos. As leis americanas permitem que menores de 16 anos trabalhem fora do horário da escola e não mais que 3 horas por dia. 3 franquias foram multadas em valores que ultrapassaram R$1 milhão. Em nota, o McDonald's classificou a situação como inaceitável e profundamente preocupante. Mas alguns estados, liderados por políticos do Partido Republicano, estão editando leis próprias, afrouxando ainda mais a norma. Em Wisconsin, a maioria republicana apresentou um projeto que reduz de 18 para 14 anos a idade mínima para servir bebida alcoólica em bares e restaurantes. No Arkansas, a governadora Sarah Sanders sancionou uma lei que elimina a exigência de autorização dos pais para que adolescentes de 14 e 15 anos tenham direito a visto de trabalho. É isso. Agora a gente vai de mais informação. Vamos saber quais são as notícias regionais com Douglas Cruz, que estava apresentando agora o Jornal do Meio-Dia pela Band Vale FM. Vai passar, então, um dos destaques do nosso jornalismo, né, da Band Vale. E aí, Douglas, boa tarde. Boa tarde para você, Águida, Lucas e a todos que acompanham o programa Falando Nisso. Um dos destaques aqui do Jornal do Meio-Dia da rádio Band Vale FM é que foi divulgada hoje o preço aí da cesta básica mensal aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba. Essa pesquisa foi realizada pelo NUPES, o Núcleo de Pesquisas Econômicos Sociais da Unital, Universidade de Taubaté, e aponta que no mês aí de abril essa cesta apresentou uma leve estabilidade com recuo de 0,09%, com um valor de R$ 2.840, ou seja, para uma família de até 5 pessoas sobreviver aqui na região com itens de alimentação, limpeza e higiene, ela precisa gastar em média R$ 2.840, é um valor bem salgado, né? Dentre aí os alimentos que apresentaram a maior alta, está aí o tomate com mais de 11% de alta e também a couve, que são alimentos que estão aí na entre safra, nessa mudança aí do verão pro outono, são alimentos que o consumidor já sentiu esse aumento no preço nos supermercados, mas portanto a cesta básica aqui da região se mantendo com esse valor estável
bem alto. No destaque das estradas aqui da região, o trânsito segue tranquilo pela maioria das rodovias que cortam a região metropolitana do Vale do Paraíba, mas vale frisar que a rodovia Presidente Dutra iniciou essa semana as obras de duplicação do trecho de marginal. Estava previsto aí no contrato de renovação da concessão da rodovia que o trecho entre São José dos Campos e Taubaté tivesse suas marginais completamente duplicadas. Portanto, pelos próximos 2 anos, os motoristas que trafegam aqui pela rodovia Presidente Dutra no Vale do Paraíba vão começar a conviver diariamente com essas obras e vale sempre ressaltar a atenção, principalmente na sinalização vertical que está sendo instalada na rodovia Lucas e Águida. Excelente toque, meu amigo. Obrigado pelo toque também. E é importante a gente falar que a gente passa esse aperto agora, mas depois vem o benefício, né, Douglas? Que quantas vezes, pelo excesso de veículo, tudo para. E você passa por aquele lugar e você vê que não aconteceu acidente. É simplesmente por não ter espaço para os carros também trafegarem. Obrigado, meu amigo. Boa tarde. Para vocês também. Valeu. No próximo bloco a gente volta para conversar com vocês sobre fake news e vacinas que estão colocando, gente, em risco. Milhões de pessoas, porque muito se fala e pouco é verdade. Exatamente. Daqui a pouco a gente volta com mais informação, hoje falando sobre a endometriose. Até já. Amigos. Bom, chegou sexta-feira, aí passa, não sei se pela sua cabeça, aquela coisa assim, ó. Putz, não comecei a academia, não treinei direito, não foquei na dieta, não saí para fazer minha caminhada. Tem isso, não tem? Mas a gente pode mudar. Sabe como, gente? Presta atenção. Que tal você viver sem se frustrar por não ter feito alguma coisa que queria, isso ou aquilo? Tudo que eu estou falando para vocês é uma questão de saúde. Que tal então você acrescentar no seu dia a dia o Levitin da Joy? É isso mesmo, gente. Emagrecer, ele vai ajudar você a emagrecer da maneira correta, porque ele é o mais querido de todo o país. O único com teste de eficácia comprovada por ser termogênico. Ele vai te ajudar na queima de gordura, até nas suas atividades mais simples. Incrível, né? Experimente o Levitin e sinta a eficácia do maior emagrecedor do Brasil. O telefone está aqui para vocês, 0800 591 4564. Você pede o seu Levitin com descontaço, gente, tão legal. E você não paga nem a ligação, nem o frete. Ainda vai levar de presente 4 meses de cálcio, esse massageador incrível também, um lindo presentinho para sua mãe, dessa semijoia que linda, tá vendo? Pagamento facilitado para você. 0800 591 4564 e emagreça com saúde com o Levitin da Joy. E com certeza você vai adorar e ter resultados incríveis. Como é que fica a previsão do tempo para hoje, esse final de semana, hein, Amanda? Boa tarde. Olá, muito boa tarde, Lucas. Boa tarde, Águida, e a todos que nos acompanham através do Falando Nisso. Com a formação de um ciclone no sul do Brasil, as instabilidades estão presas na região, enquanto que uma massa de ar seco ainda inibe a formação de instabilidades no sudeste. Durante esta sexta-feira não há condição de chuva. Desde a Serra da Mantiqueira até o litoral norte do estado de São Paulo, o sol aparece entre poucas nuvens e a temperatura vai subindo. Faz calor hoje à tarde, com máxima de até 29 graus em Aparecida, 28 graus em Santa Branca. Pode fazer 27 em Lorena na tarde desta sexta-feira, 24 graus em Campos do Jordão e até 28 em Ilhabela. Em São José dos Campos, a semana termina sem condição de chuva, mais um dia com o sol aparecendo, temperatura chegando aos 28 graus hoje. No sábado, também 28 de máxima prevista, durante o domingo, ainda com tempo firme, mínima de 17, máxima de 29 graus. No litoral norte do estado de São Paulo, o mar segue calmo, ondas de apenas 1 metro de altura e ventos que não devem passar dos 22 km por hora em Ilhabela. Obrigada, Amanda. Olha, gente, hoje nós estamos entrevistando a ginecologista Denise Leal, que está falando bastante com a gente sobre endometriose. Dia 7 de maio é celebrado o Dia Internacional da Luta contra essa doença, por isso que é importante a gente lembrar aqui algumas coisas muito importantes, inclusive em quais locais. O principal, você disse que é a região pélvica, mas como será que pode surgir a endometriose, inclusive no pulmão? É porque lembra que a gente explicou que ela é inflamatória? Uhum. Se a gente começa com um focozinho do lado do útero, ela pode se proliferar. É isso que é o grande negócio da endometriose, que a gente bate tanto assim, ó, diminua a sua inflamação, melhora a sua qualidade de vida, porque você pode ter um focozinho e ele, ó, pipocando, se proliferando, igual uma praga.
entendeu? Que coisa, né, Igual uma gente? praga. A doutora comentou algo que eu até fiquei um pouco preocupado sobre a gravidez, né, doutora? Realmente ela chega a impossibilitar ou se não há um cuidado de tratar, ela impossibilita a gravidez? Então, depende do grau de acometimento e da onde essa endometriose se localiza. A gente fica muito preocupado com o endometrioma. O endometrioma é o foco da endometriose nos ovários. Então, lembrar que os ovários é o grande reservatório da fertilidade da mulher. Então, por exemplo, quem mexe muito com endometriose, eu não faço a parte cirúrgica da endometriose, eu trabalho com essa parte clínica da ginecologia integrativa para a gente reduzir a inflamação. Mas quem trabalha muito com endometriose, às vezes as pessoas entram para operar com um diagnóstico de endometrioma. O que eles falam? Que geralmente o endometrioma é só a pontinha do iceberg, que geralmente quando ela tem células endometriais lá no ovário, provavelmente essa mulher já tem outros focos. Então, em ligamentos, no reto, intestino. Quando a gente tem nesse endometrioma, o que é importante? A gente avaliar o tamanho desse cisto, certo? A idade da mulher e o desejo reprodutivo da mulher. Uma mulher jovem, 30 anos, tem os 2 ovários acometidos, essa mulher vai passar por uma cirurgia. Então, às vezes, de repente, é um caso da gente avaliar muito bem. Esse rastreio é fundamental, a gente ir para uma cirurgia com um mapeamento muito adequado. E às vezes a gente vai para a cirurgia achando que vai conseguir deixar um pouquinho de tecido de ovário e na hora não é isso. Então a mulher jovem com com uma vontade de ser mãe, às vezes é uma hora da gente pensar até em congelar esses óvulos, deixar guardado enquanto ela tem reserva, porque essa endometriose pode acometer demais e realmente prejudicar um futuro reprodutivo mais para frente para essa mulher. Nossa, que interessante, né? Doutora, você disse que a endometriose, então, ela pode se espalhar como se fosse uma praga. Agora eu te faço uma pergunta. A endometriose pode se tornar uma doença maligna, virar um câncer? Não tem nada a ver com ela não tem nada a ver com câncer. Às vezes a gente pode ter associação em casos raros do endometrioma, né, com câncer de ovário, mas é raro, são casos bem raros em mulheres mais velhas, tá? Mas ela não tem relação com câncer, não. A Graziela mandou uma perguntinha aqui, até comentando que ela tem endometriose. Ela está acompanhando o programa, obrigado, viu, amiga? Ela disse que adquiriu endometriose, ela até comenta, dá um depoimento, por trabalhar demais durante a noite e estresse, porque ninguém da minha família tem muito a ver com o que a doutora comentou, né, dos nossos hábitos. Ela quer saber sobre a cirurgia para remoção. Tá. Vamos entender, tem até uma animação para a gente enxergar um pouquinho. Como que é feito, doutora? Então, a cirurgia, o principal é a gente ter um bom diagnóstico. Porque, igual a gente falou, às vezes você faz um exame mais ou menos, né? Você entra achando que vai ser um tipo de cirurgia, mas não é. Hoje em dia, eles fazem muita cirurgia por vídeo, né? E o principal da cirurgia é remover todos os focos de endometriose. Lembra que ela pode se proliferar? Então, às vezes, você não fez uma boa cirurgia, esse foco pode se manter um focozinho ali e ele prolifera e volta toda a doença. Então, geralmente, é uma cirurgia que ela é feita, muitas vezes, com uma equipe multidisciplinar. Às vezes, não entra só ginecologista, entra urologista, coloproctologista. Nossa. Porque, às vezes, você tem que retirar pedacinho do intestino. Nossa. Ela pode ocluir até o intestino. Então, o principal da cirurgia é você fazer um mapeamento extremamente importante, que eles vão tirando. Tá vendo que parece um focozinho de pólvorazinha queimada dentro do abdômen? Então, é isso que tem que ser. Tem que ser, sabe aquela faxina? A gente fala que uma cirurgia limpeza mesmo. Uma limpeza mesmo. Porque se você não vai, por exemplo, você tá nós somos a equipe. Você faz um exame mais ou menos, você acha que só tem um foco no ovário. Então você entra lá sem um cirurgião geral, sem um coloproctologista, sem ninguém da uro para mexer na bexiga. De repente você abre com um propósito, você olha lá, tá tudo tomado de endometriose. Então é outra cirurgia, por isso que esse preparo é extremamente importante. Hoje em dia existem até a cirurgia robótica, né? A cirurgia robótica está entrando com tudo mesmo, porque você tem uma visualização muito melhor da doença. Então, sempre a gente tem que fazer um bom mapeamento e uma equipe multidisciplinar para tentar fazer essa faxina mesmo dessa doença. Doutora, isso que nós estamos mostrando é a laparoscopia laser? É vídeo, né? Hoje em dia é cirurgia por vídeo. Então, os profissionais, eles entram, vêem onde está a doença, eles vão retirar mesmo esse foco. Você viu que apareceu aquelas coisinhas pretinhas? Então, aquilo são focos de endometriose, não focais, né? Disseminados. Só que eles vão olhar tudo, toda a parte de intestino inteiro, os ovários, atrás do útero, sabe? Eles vão ter que retirar. Então, às vezes, tem gente que vai sair de lá com um pedacinho de retirada de intestino, depende muito da localização. Olha que interessante, a gente nem imaginava nisso quando pensou nesse assunto, né, amiga? E o importante, acho que falar também que não é todo mundo que é um caso cirúrgico. Eu acho que isso é importante também a gente falar, porque tem endometriose, tem que operar. Não é assim. Então, a cirurgia é indicada para pacientes que não melhoram,
Então, a gente tem tratamentos, né, para endometriose, não só cirúrgico. Então, a gente indica cirurgia para pacientes que não têm melhora clínica realmente. No caso de endometrioma, que eu expliquei aquela hora, a gente tem que ficar mais de olho e às vezes é um caso cirúrgico, dependendo do tamanho. E quando tem acometimento intestinal ou em pacientes com infertilidade. Então, a paciente já viu tudo, não tem nada, o marido também não tem nada, essa paciente não engravida, às vezes é um caso cirúrgico para a gente avaliar melhor e ver se tem que operar. A gente pode até falar sobre esse tratamento, né, amiga? Isso que eu ia falar. Se é no remédio, próximo bloco, quais são os tratamentos para endometriose, tirando então a cirurgia. Excelente. A gente vai para nossa notícia agora, lembrando vocês que as notícias falsas sobre vacinas espalhadas de propósito, que são criminosas. E também colocam em risco, com certeza, a saúde de milhões de pessoas. A vacina salvou a vida do José. Aos 72 anos, ele conseguiu se curar da Covid. O médico me falou, se você não tivesse tomado essa vacina, o senhor não estaria de volta. Mesmo com robustas evidências da segurança e eficácia dos programas de imunização, grupos anti-vacina espalham desinformação pelas redes sociais com o impulso de robôs e publicações patrocinadas. Roseli já recebeu várias notícias falsas que desacreditam diferentes tipos de vacina. Aí parece que a vacina não funciona, que faz mal. O que a senhora acha disso, hein? É mentira. A campanha nacional de imunização contra a Covid, que está em andamento, foi o gatilho para uma nova onda de fake news, que ignoram a ciência e tentam associar a vacina a efeitos colaterais graves e mortes. Tudo mentira. Até especialistas falsos são utilizados para endossar essas teorias conspiratórias. Uma das alegações absurdas é que vacinas podem causar infarto e acidente vascular cerebral. Outra é que quem já teve Covid não precisa do reforço porque estaria totalmente protegido. Qualquer efeito colateral relacionado à vacina costuma ser leve, transitório, passageiro e o indivíduo rapidamente se recupera, muito diferente da doença. O Brasil já foi referência mundial em cobertura vacinal, com a garantia de doses gratuitas para toda a população. Mas nos últimos 10 anos as taxas estão caindo. Apenas 6 em cada 10 brasileiros estão com todas as vacinas em dia. Não faz sentido nós colocarmos para a população vacinas que vão trazer mais malefícios do que benefícios. Aqueles que advogam contra a vacinação têm outros interesses, não querem saber da saúde pública, trabalham contra a ciência, trabalham contra as evidências, a fim de ter outro tipo de ganho. Triste demais isso, né? Cadê a Alana Moraes para trazer notícia boa? São 2 notícias boas hoje no destaque, né, minha amiga? Boa tarde. Oi, Lucas, boa tarde. Oi, Águida. Oi, pessoal. Oi. Bom, ontem a gente comentou que o Ed Sheeran estava sendo processado e falamos que daqui a pouco a gente traria a resposta. Pois é, o júri saiu e ele foi inocentado da acusação de plágio pela música Let's Get It On, do Marvin Gaye, que achavam que era parecida com Think Out Loud. Então ele tinha dito que encerraria a carreira caso fosse condenado, mas não foi por isso que ele venceu. O júri do Tribunal de Manhattan entendeu realmente que a canção Think Out Loud não é uma cópia de Let's Get It On, do Marvin Gaye. Então, para nós fãs, é um alívio e também para o Ed Sheeran. E já ele lança um hit sobre isso, né? Já que os artistas de hoje em dia usam as experiências pessoais para escrever novas músicas, né? Com certeza. Ah, que bom. A gente falou ontem, né? Não, imagina, ele não vai poder se aposentar, até porque vai ter que trabalhar bastante para pagar a indenização, mas que nada. Mas ele é um músico desde criança, né? Outro artista que tá dando o que falar também nas redes sociais, Águida, é o Fábio Assunção, o ator que tá na novela do Rei do Gado hoje em dia, né? Com o Bruno Mezenga. Bom, o que acontece? Ele tem 51 anos e acabou de entrar na faculdade. Ele tá chamando a atenção para um debate importante, né? Bom, o Fábio Assunção tem 51 anos e começou o primeiro semestre do curso de Ciências Sociais na PUC de São Paulo. Ele começou esse curso depois de terminar as gravações de Todas as Flores, que é uma novela do Globoplay, né? O Fábio Assunção disse que está encantado, que está adorando, disse que conhecimento é sempre bem-vindo e que ele sempre lê textos, né, de referências com vários assuntos, artigos, livros, e que tem o hábito de leitura mesmo, até porque ele tem que decorar muitos textos. E ele tem vontade de estar sempre buscando ter mais. E ele sempre se reinventando, né? Depois de tantas turbulências que ele já teve na carreira dele. Nossa, que legal. Ô, Lana, você poderia ter colocado Fábio Assunção e Cristiano Queiroz, que é meu pai.
Também voltou para a faculdade aos 72 anos. Que faz legal. geografia. Nossa, notícia legal. Faz geografia na Federal, lá de Recife. Na Federal? Na Federal de Pernambuco. Nunca é tarde para realizar o sonho, né? Chique, né? Nunca é tarde para realizar o sonho. E é tão lindo quanto o Fábio Assunção. Parabéns, seu Queiroz. Beijo, pai. Obrigada, viu, Lana? Tchau, beijo. Até a próxima. Daqui a pouquinho a gente volta falando novamente sobre as fake news, que tem prejudicado também a criação dos filhos. No Sai Daí Rapidinho a gente volta um pouquinho, a gente conversa também sobre endometriose, rapidinho. Falsas sobre a criação dos filhos na internet. Foi por causa de uma publicação mentirosa nas redes sociais que Débora deixou de vacinar a filha mais velha contra o HPV, vírus que pode provocar doenças genitais e câncer. Por mais que você tenha informação, que você saiba, né? Eu fiquei muito assustada. A Débora faz parte de uma realidade de que, segundo uma pesquisa recente, quase nenhum pai, mãe, responsável ou cuidador escapa. 98% deles disseram já terem se deparado com algum tipo de notícia falsa relacionada à criação dos filhos na internet e nas redes. Infelizmente, os pais eles ficam muito amedrontados, inseguros diante daquelas notícias que pulverizam e acabam se tornando falsas verdades, né? Então, leva a família a tomar decisões inadequadas. Então, a fake news para a criança, ela é prejudicial à saúde, ao desenvolvimento emocional, ao convívio social. Geralmente, as fake news têm linguagem fácil e não mostram a fonte. Por isso, é preciso estar atento. O importante é ela ir para profissionais de confiança, seja ele um médico conhecido, renomado, ou mesmo um profissional da saúde, qualquer área, buscar profissionais de confiança que possam contrapor ou mesmo confirmar se aquela informação é verdadeira ou não. Débora se arrependeu de não ter vacinado a filha e vai imunizar a mais nova assim que ela tiver idade. Hoje, confia nos médicos e no que dizem as meninas. Tem hora que ela fala, Ju, você viu não sei o que? Eu falo, mãe, nada a ver. Eu fico, mãe, pelo amor de Deus, mãe. E ela, não, mas é verdade. Eu, não, mãe. Mãe. A reação é igual de todo mundo. É de todo mundo. Mãe, gente. nada a ver, eu já falei algumas vezes já, viu? Né, mãe? Vamos voltar então para o nosso assunto, né? A gente está falando sobre endometriose com a médica ginecologista, a doutora Denise Leal. A gente citou que a cirurgia pode ser uma das maneiras de cura e de tratar a endometriose, mas nem para todo mundo é a cirurgia, né? Quais são os outros tipos, doutora, de tratamento? Independente se a paciente faz a cirurgia, não lembro que você falou agora, de cura. Então, às vezes ela não tem cura, a gente vai fazer aquela faxina, mas a base a gente tem que manter. Então, eu vou voltar lá do início que a gente falou de principal, mudança de estilo de vida. Não existe. A gente tem que mudar estilo de vida. Exemplo, a gente compra uma planta maravilhosa, tá? E você tem aquele vaso todo horroroso, cheio de tijolo. Não adianta eu plantar aquela planta ali e começar a colocar um monte de adubo. Você não concorda que a gente tem que limpar aquele vaso? É verdade. É a mesma coisa, tá? Então, assim, a gente tem que focar em mudança de estilo de vida. A vida de todo mundo é correria, é loucura, mas tem que focar. Tem a hora para dormir, põe esse celular para fora. Coma comida de verdade. Pacientes com endometriose têm que diminuir ao máximo substâncias inflamatórias. Leite, glúten. Eu sei que o pessoal acha que é meio moda, mas eles inflamam realmente. Para essas pacientes vai ter piora do quadro clínico. Redução de carne vermelha, tá? E alimentos que estufam, tipo feijão, tá? Eu gosto muito de fazer alguma suplementação para a gente diminuir o grau de inflamação. Lembra que a gente falou que sempre é um eterno equilíbrio? Existem substâncias que a gente pode usar. A própria melatonina, né, que a gente produz, mas a gente usa mesmo como tratamento. Vitamina D, vitamina C, vitamina E, ômega 3, astaxantina, resveratrol, a cúrcuma. Então, são potentes antioxidantes que eu acho que pode impactar bem para a pessoa. Só que a mesma coisa, o que todo mundo quer? O fácil realmente não existe. Não remédio, tomar um remédio. Exato, todo mundo quer a pílula mágica, né? Eu também queria, né? Vamos tomar uma, você tá treinado, alimentado, né? Todo mundo queria, mas não existe. Né? Sarado. Não adianta. Só que assim, a gente pode realmente dar esses suplementos, eles vão melhorar demais. Tem paciente que fica muito bem. Só que você entende que seu intestino tá todo ruim, aquele vaso ruim que você nem absorve, você tá gastando dinheiro. Entendeu? Então, assim, a sua base é extremamente importante. E tratamento mesmo hormonal a gente faz com o uso de hormônios via oral. O que a gente pretende? Bloquear a menstruação dessa paciente, né? E ter diminuição de sintomas, que é o principal, né? Além dos hormônios orais, a gente tem o uso de DIU, né? Hoje em dia a gente tem 2 DIUs com hormônio, que é o Mirena e o Cailina, eles são a base de progestágenos, também com o intuito de bloquear a menstruação e redução de sintomas.
Outro tratamento que eu gosto muito é a gestrinona. Eu sei que ela foi muito mal falada, mas a gestrinona é um hormônio incrível para o tratamento de endometriose. Tudo que é em excesso é ruim, né? Então ela foi banalizada como o chip da beleza, nanana, todo mundo começa a usar para todo mundo. E a grande indicação da gestrinona é para o tratamento de endometriose. É fantástico o tratamento com ela, tá? Ela reduz, a gestrinona, ela bloqueia o estrogênio. Então a paciente, ela não menstrua, não tem pico de hormônio e tem casos até que a gente tem regressão de doença. Claro, como um todo, né? E é o DIU, né? E na verdade a gestrinona, esqueci. Não, os tratamentos. Não tem, tem os problema. Tratamentos, tá ótimo. Sobre o cirúrgico. Isso que seria para quem, na verdade, não respondeu aos tratamentos. Não respondeu aos tratamentos. tratamentos. Eu acho que o toque principal é isso daqui. Por exemplo, a Silvia mandou uma mensagem falando que a neta dela menstruou com 9 anos. Nossa, e que ela sempre tinha muita cólica. Hoje ela tem 14 anos. E ela comenta aqui desse sofrimento, né? Que ela tinha que ir para o pronto-socorro. Então, o importante que a gente quer deixar o recado para você, na verdade, são dois. Primeiro, não se acostume com a dor. Não ache que sentir dor a ponto de te deixar incapaz é normal. Não é normal. Busque a ajuda de uma médica, de um médico, para você descobrir se é endometriose ou não. E o segundo é fazer a nossa parte no dia a dia, né? Que é comer certo, cuidar do corpo, né? Cuidar dessa plantinha. E cuidar desses adolescentes também, né? Que estão dormindo super tarde, comem muito errado. E o mais importante é a gente entender que o nosso corpo dá sinal, né? Não é normal a gente ter uma dor toda hora, barriga estufada. A gente tem que estar bem. Alguma coisa que está fora, o seu corpo vai dar sinal. Então, aquela busca. Fui num lugar, não deu certo, vá para outro. Mas pesquise que alguma coisa está de errado. Busque respostas. Busque respostas. Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Agradeço demais pelo convite. Obrigada. Seja bem-vinda sempre, viu? Obrigada. Foi excelente. É isso. Olha, segunda-feira tem mais falando nisso. Vamos dar uma olhadinha? Quem vai vir aqui? Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a doutora Ludmila Cópio, cardiologista. Eu venho fazer um convite para vocês, para no dia 8 de maio, às 13 horas, passar um pouco da tarde com a gente no programa Falando Nisso para falar um pouco sobre colesterol. Vejo vocês até lá. Olha, que legal, né? Colesterol é um assunto tão importante, né, Miriam? Necessário. E pode mandar tua pergunta. Segunda-feira a gente vai falar sobre isso, tá bom? Ó, beijo no seu coração, excelente fim de semana. Obrigado pela companhia na semana, viu? Amanhã, 8h30, tem Manhã na Band, tá bom? Começa bem mais cedo e a gente espera vocês também. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Divertir e fazer parte do seu dia a dia. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do país, está presente em nossa região. Credibilidade, jornalismo, prestação de serviços, imparcialidade. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Faustão.